Atenção turma que gosta de uma parada diferenciada, de uma história boa, bem contada. A gente vai falar um mito, né? Um mito, uma história de quem quer ir para os Estados Unidos, os tipos de vistos, mas a gente vai aprofundar uma história bem bacana com 2 convidados especiais aqui, que já tiveram essa experiência nos Estados Unidos, numa história bem bacana, às vezes meio dramática, que muita gente pergunta, será que indo sem visto é possível, eu vou dar bem nos Estados Unidos, vou ganhar um dinheiro, enfim. Eu pago coiotes, compensa, uma história muito bacana, onde tem muitas outras histórias por dentro. E é por isso que hoje a gente recebe aqui um casal muito especial, um casal de clientes, um casal de amigos que viraram, que é o Gleick e a Valéria, que são de Goiânia, mas viveram nos Estados Unidos, no estado ali da Geórgia, por mais ou menos 5 anos. Tiveram um filho que é cidadão norte-americano lá. E vamos contar um pouco, trazer um pouco dessa experiência, dessa história, pra gente ver as verdades, os mitos de quem está nos Estados Unidos, de quem vai ilegal, de quem vai com visto, qual é a diferença. E hoje, depois de mais ou menos 17 anos que voltaram dos Estados Unidos, qual é a experiência que eles trazem dessa bagagem, justamente para ajudar essas pessoas que estão aí, vocês aí do outro lado, para conhecer essa história de quem viveu essas dois lados da moeda. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso podcast internacional especial. E vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho melhor do que eu, vocês se apresentando. Eu sou o Gleick Ford, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio, né, ser convidado do Guilherme, né, rapaz aí que mora lá nos Estados Unidos. Moro lá, moro cá, tô escritório lá, aqui. Contar um pouco da nossa experiência, né? E então é isso aí. A gente, que ano que foi pra lá mesmo? Foi em 2002. A gente nunca tentou o visto, né? Até porque a gente pensava, não, a gente não pode porque não tem bens, não tem nome. E aí a gente tentou, viu os colegas indo, né? Aí já tinha uns amigos que estavam lá em Atlanta, e aí eles ligou pra gente ir, e deram o telefone logo, foi de um coiote pra nós. A gente nem visto tentou, e foi por esse lado mesmo. E a gente, na época, não tinha o dinheiro todo, e foi pegando emprestado com um e com outro, aquela dificuldade toda. Na época foi tipo uns 22 mil reais, né? O salário era uns 300 reais. Até hoje eu sei. Salário mínimo, né? Até hoje eles estão cobrando em média de 100 mil reais para levar por pessoa para os Estados Unidos, pelo México, né? Forma ilegal, né? De forma legal. Que você não tem visto e muita gente não sabe dessa complicação, né? Os riscos, tudo que tem, né? E aí a gente tentou, um amigo meu foi lá de só me esperar, né? Que o resto é com a gente, né? E Deus, né? Aí assim a gente fez, né? Eu fui primeiro, depois que ela foi, mas eu fui sozinho na frente. Você tinha quantos anos, Gleick, quando você... Foi 22? 24 anos. 24 anos. Você justamente resolveu porque foi um amigo que indicou, tinha outros conhecidos que... Qual foi essa decisão assim que você tomou de ir para os Estados Unidos? Você era apaixonado antes, sabia da história? Muito vontade de ir para os Estados Unidos. Eu lembro que eu ouvi um filme assim, de televisão, eu queria estar naquele lugar. Pela paixão, aquela loucura de ir para os Estados Unidos. Muita vontade mesmo, desde criança. E de um jeito ou de outro, né? Eu queria ir. Daí quando veio essa oportunidade, eu falei, agora, eu tenho que ir. Mas tem uma coisa muito interessante, você me contou nos bastidores antes também. Você disse que nem chegou a tentar o visto. Nunca tentei o visto. Era interessante, devia ter tentado, né? Mas nunca nem tentei. E foi direto por coiote? Foi direto por coiote e saí daqui todo endividado. E por que você não tentou o visto? Falta de, acho que às vezes até de ajuda, conhecimento, né? Eu pensava, a gente tem aquele pensamento assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho bens, a gente pensa que é só rico que consegue o visto, né? É muito mito o que acontece, muitos clientes falam isso é um mito. Não tenho uma casa no meu nome, não tenho um trabalho digno, aí você pensa isso e nunca que vai pela cabeça dos outros, né? Não faz as coisas certas. E aí arrisquei, né? Eu lembro de um tio meu policial que chegou lá em casa e falou, rapaz, você sabe, tá passando na televisão,
gente morrendo, pessoas que vai e desaparece, nunca mais aparece. Eu sou policial, meu tio é policial, né? Ele falou pra mim, não vai, um conselho de tio que eu tô te dando, não vai. E ele me falou, eu fiquei com medo. Falou, amor, já tava com passagem, compra, tudo organizado. Cara, não tem saída, eu vou ter que ir. E foi, e os parentes meus ficou muito preocupados, porque depois que eu cheguei no México, foi 30 dias total. Total. Foi 30 dias sem falar com ninguém. Aí o povo tudo pensando, morreu. Sem nada, né? Minha mãe, o povo e tudo, a gente é tudo evangélico na igreja, fazendo campanha, o povo tudo doido aí. Depois de 30 dias que eu peguei o telefone e liguei pra eles, ainda pra pedir dinheiro. Chegou lá, o mexicano ficava rodando o tamborzinho do 38 pra fazer uma... Mas porque ali na casa, já no Texas já, né? É ali dentro de uma cabana que dentro- vocês ficam pra esperar pra fazer a travessia, né? Mas depois que atravessou já dentro já de Houston, aí eles fazem aquela pressãozinha psicológica, né? Quem deve, né? Eu fui o último que fiquei da casa, mas atravessou 22 pessoas. Dessas 22 pessoas tinha 2 mulheres, uma de 40, outra de 25 anos. E uma passou mal, nós teve que carregar ela no braço. Na hora de atravessar o rio, o coiote já mandou tirar a roupa, já ficamos tudo preocupados, né? Mas era para atravessar, né? Teve que tirar a roupa para não... Porque às vezes o bote... Ficou nu ou seminovo? Só homem de cueca, mulher de sutiã e calcinha para atravessar o rio, porque se acontecer do bote virar, pessoa com roupa tudo fica pesada, não dá conta de nadar, né? Aí as roupas tudo dentro do saco, amarra, né? Para não molhar. E tudo dentro do bote. Esse bote foi levado dentro de uma mochila. Chegou lá, teve que encher da beira do rio. Isso. Aí cada um, a primeira você fazia a filinha para ir soprando, que é fôlego demais, para encher um bote na boca, né? E assim a gente fez. Aí o coiote foi nadando e empurrando, porque não tinha motor, não pode fazer barulho. E a fumaça da água subindo, era essa visão que eu lembro que eu via da água tão gelada que era, né? Fria. A gente foi na época fria, né? E atravessando até chegar do outro lado, acho que já é o rio da divisa, eu não lembro que rio que era esse. E do outro lado a gente passou, aí a gente teve que... Quando a gente atravessou do outro lado, a gente viu uns não é policial, né? O povo do exército, soldado, né? Sim, sim. Aí a gente gelou tudo, soldados, já era mexicano ainda. Eram mexicanos ainda? Mexicano, aí a pessoa que eles foi lá, conversou com eles lá, eu acredito que deu um dinheirinho pra eles, né? No meio dessa turma tinha uns mexicanos, 3 ou 4 mexicanos, né? Eram uns 4. Carregando mochila, eu acredito que carregando droga, não sei o que estava levando, né? Junto com a gente. E toda hora a gente ia com mercadoria, contando 1, 2, 3, para ver se perdeu alguém. E eu lembro que a gente já do outro lado do rio, eu pensei que eles iam levar a gente para uma casa, né? Pra gente dormir, tava tarde. Eles achou tipo uma vala, um buraco. Tem quando tem casa enxurrada, faz aqueles buracos? Colocou a gente dentro de um buraco, vocês vão dormir aí. E muito frio. Aí eu não conseguia dormir de muito frio. Aí tinha um gordinho lá que não falava muito a minha língua, de Guatemala. Tem vários imigrantes de Honduras, Guatemala. São pessoas até que passam mais, são mais imigrantes de Honduras, de Guatemala que passam por ali, porque estão na América Central, do que brasileiros na lista. A gente vai até pegar, vai subir essa lista mais ou menos de quantos imigrantes entraram de forma ilegalmente no último ano pelos Estados Unidos. Tem muitos brasileiros estão ali no topo também. E é muito importante falar dessa parte, porque às vezes as pessoas não entendem o que são coiotes, né? São justamente aquelas pessoas que vivem para fazer travessia ilegal, de pessoas que cobram caríssimo, né? Para fazer essa travessia ilegal ali pela fronteira dos Estados Unidos, onde essas pessoas correm risco de vida, correm risco de serem estupradas, enfim. Há muitas mortes que não são noticiadas na TV e a maioria das pessoas que quando entram nos Estados Unidos dessa forma acabam falando, e essa experiência de quase 10 anos trabalhando com isso, acabam mencionando aqui. Guilherme, se eu soubesse disso,
eu não tinha feito isso com a minha família, eu pensei que não era isso, É. que foi vendido outra coisa, que seria mais Como é que fácil. Chega lá, você verifica que tem uma dificuldade tremenda por quem entra de forma ilegal, não tem uma autorização de trabalho, fica com um processo pendente em corte de imigração. Sim. Né? Você tem que ter gastos que você não teria. A falta de documentação, é difícil você alugar uma casa no seu nome, é difícil você fazer o financiamento de algumas coisas. Então, a sua vida na América se torna mais difícil, principalmente com essas pessoas que entram já com dívida, geralmente pagando para coiote, dívida que deixou no Brasil. Essas pessoas acabam ficando lá por muitos anos para tentar trabalhar em 2, 3 empregos, para tentar pagar essas dívidas, para tentar construir alguma coisa e não sair dos Estados Unidos, e acabam perdendo eventos, acabam perdendo até familiares, né, que acabam falecendo por alguns outros momentos aqui, porque se sair dos Estados Unidos, muito difícil voltar para lá. Primeiramente que vai ter uma barreira de conseguir visto, você não consegue facilmente mais. Você tem uma barra de que entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, você acaba tendo uma barra de 3, 5, 10 anos sem poder pedir um visto aos Estados Unidos, né? E posteriormente, depois dessa barra passar, tem que demonstrar que a sua vida mudou completamente para que você possa conseguir um novo visto para entrar dentro do país. Então, o que muita gente não sabe, e essa falta de informação, com o amigo Gley que trouxe aqui, que essa falta de informação deixa muitas pessoas comprometidas. Você acaba ganhando às vezes dinheiro nos Estados Unidos, sim, só que você às vezes acaba muito com a sua saúde, com o tempo de qualidade com a família, porque você tem que trabalhar em 2, 3 empregos, né, quase não tendo horário para sua família, para os seus filhos, para justamente pagar essas contas. Paga as contas de lá e o que deixou também. Pois é. E aí quando você chega lá, o que muita gente não fala é porque lá também tem muitas contas. Você ganha bem? Sim. Ganha, mas você paga aluguel, você paga contas de telefone, tem que comprar um carro, paga as despesas. Só que a qualidade de vida dos Estados Unidos é o que todo mundo deseja. Só que há uma possibilidade de fazer isso de forma correta. A maioria das pessoas não fazem porque falta informação. Faltam ter esse entendimento, né, de que é possível fazer um visto e que qualquer um consegue uma aplicação boa para um visto, desde que faça de forma planejada, organizada. Muita gente pergunta para mim, mas é fácil falar esses que são ricos conseguiram visto. Não, pessoas com até um salário mínimo ganhando no Brasil conseguem também. Por quê? Porque há vários tipos de vistos, há mais ou menos 185 tipos de vistos aos Estados Unidos. E as pessoas pensam, pessoal, não conhecem. E é por essa falta de informação que acabam não pensando, não se estruturando de forma correta. Muitas pessoas não sabem que tem um visto de trabalho para os Estados Unidos e não precisa aplicar para um visto de turismo, que é essa a finalidade. Mas é um de trabalho onde ele consegue ir para lá para trabalhar para uma empresa, ganhar em dólar e justamente dessa aplicação.